Fala galerinha, estamos de volta aí na segunda parte da nossa aula sobre Revolução Francesa. Lembrando que o conteúdo produzido nessas videoaulas, conforme eu já disse na primeira aula, ele é destinado exclusivamente aos alunos da rede pública de ensino do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que estão acompanhando as aulas nesse momento de pandemia através das orientações de estudo, beleza? Bom, na aula passada, no caso na nossa primeira aula sobre esse assunto, eu falei com vocês que a Revolução ela começa de fato a partir de 14 de julho de 1789, por quê? Porque nessa data, conforme eu disse, a população francesa revoltada invade a Bastilha, que era a prisão real que tinha lá em cativeiro todos os inimigos do rei. Essa população revoltada com a monarquia francesa invade essa prisão e liberta todos os inimigos do rei que ali estavam enclausurados. Então isso marca o início do movimento revolucionário na França. Só que a revolução como um todo ela vai ter uma duração de 10 anos, ou seja, ela começa em 1789 e ela só vai terminar lá em 1799, quando através de um outro golpe de Estado, Napoleão Bonaparte, que é uma outra figura importante na história política da França, acaba com o governo do Diretório, que foi o último governo ligado a esse movimento revolucionário que estamos vendo no momento, beleza? Então, a Revolução, a partir de 14 de julho de 1789, ela vai se dividir em 3 fases que eu coloquei aqui para vocês. A primeira fase dela vai ser a monarquia constitucional, que vai de 1789 até 1792. Depois a gente tem a Convenção Nacional, denominada aí também por alguns autores de o período do Grande Medo, que foi o período mais radical da Revolução, que vai de 1792 até 1794. E por último, o governo do Diretório, período também conhecido como a Era das Consolidações, que vai de 1794 até 99, quando eu disse a vocês, o Napoleão derruba o governo do Diretório, que foi o último governo dessa era da Revolução na França, ok? É importante a gente destacar também, porque eu vou falar sobre eles, os 2 grupos políticos mais importantes, mais relevantes que vão surgir nesse contexto revolucionário dentro da França. Eram eles os girondinos, que era um grupo ligado à alta burguesia, ou seja, aqueles burgueses, aqueles 97% da população, no caso, que estavam ali inseridos nesse povão que vai se rebelar. Então, nos girondinos eu vou ter a alta burguesia, o pessoal que tinha grana dentro da França, que vai fundar esse grupo político dos girondinos. E vou ter também os jacobinos, que eram a pequena e a média burguesia, também considerados aí a ala mais radical do movimento revolucionário. Inclusive vão ser os jacobinos que em 1793 vão condenar à morte o rei Luís XVI e guilhotiná-lo, ok? Bom, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura na página 13, onde ele começa falando aí sobre as fases da Revolução. E ele começa citando justamente um documento que foi produzido nessa época, que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Daí, essa declaração diz o seguinte, que a Assembleia Nacional reconhece e declara em presença, sob os auspícios do Ser Supremo, os direitos seguintes do homem e do cidadão. Assim começa a declaração, que foi o fruto de um duplo desejo da Assembleia Constituinte, atribuir à Revolução um caráter universal, de vanguarda, na medida em que os direitos conferidos aos cidadãos franceses deveriam ser estendidos aos cidadãos de todas as nações esclarecidas, visando uma convivência fraterna entre seus membros. Em 1789 foi aprovada pela Assembleia, assegurando os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, lema da Revolução, além também do direito de propriedade. Uma coisa importante que a gente tem de destacar aqui é o seguinte, que essa declaração dos direitos do homem e do cidadão, ela põe por terra aquele ideal defendido na monarquia absolutista. Por quê? Porque em uma monarquia absolutista você não é um cidadão de um país,
Você é súdito daquele rei. Uma vez que você é súdito daquele rei, você está obrigado ao quê? A obedecer às determinações que ele, como chefe de Estado, determina para a sua nação. Durante muito tempo, desde o período lá do início da Idade Moderna, esse modelo político absolutista vai se consolidar na Europa. Mas foi aquilo que eu falei para vocês. Com o tempo e com a péssima administração dessas monarquias, esse modelo político ele começa a se desgastar. Então, por isso que essa declaração dos direitos do homem e do cidadão, ela reconhece a partir de agora o quê? Que todo cidadão ele tem o quê? Os direitos iguais dentro da sua sociedade. O rei não está acima de ninguém, o rei não é mais um emissário de Deus, o rei ele está lá pela vontade do povo. E se ele não atender os anseios do povo, ele tem que ser retirado. Então essa era a nova visão que nascia a partir da Revolução Francesa, quebrando de uma vez por todas aquele modelo absolutista que a gente já viu anteriormente, beleza? Continuando, os bens do clero foram confiscados e houve uma divisão entre eles. O clero secular, que aceitou a Constituição Civil, e o clero refratário, que permaneceu fiel ao Papa e iniciou a luta para tentar reverter essa situação, fugindo para outros países. Ou seja, o clero secular, que era aquele pessoal ali da base da igreja, os padres, os freios, as pessoas de dentro da igreja, os funcionários que tinham contato com o povão, eles vão aderir a esse novo momento político. Já a alta cúpula da igreja, que também pode ser chamada de alto clero, ela vai se manter fiel ao Papa, vão sair da França, porque eles são contrários ao que está acontecendo nessa revolução, e eles vão se exilar em países vizinhos de origem católica também, de tradição católica, melhor dizendo, ok? A instabilidade na França era grande. A recusa do rei Luís XVI em aprovar a declaração provocaram novas manifestações populares. Em 1791 foi aprovada por maioria, a Constituição de 1791, foi aprovada pela maioria. O feudalismo foi abolido e estabelecida a divisão de poderes e a igualdade em relação aos impostos. Para facilitar o estudo, vamos destacar alguns pontos da Constituição. O primeiro deles, o governo ele foi transformado de uma monarquia absolutista para uma monarquia constitucional. Christian, qual que é a diferença da monarquia absolutista para a monarquia constitucional? A monarquia absolutista, conforme a gente já estudou, eu tenho um rei que ele governa com plenos poderes e não pode ser questionado. Já a monarquia constitucional é aquele modelo de monarquia onde o rei ele obedece à Constituição, assim como qualquer outro cidadão. Querem um exemplo de monarquia constitucional? A monarquia inglesa. Você tem lá a figura da Rainha Elizabeth, reptiliana, bonitinha e tal. Beleza. Só que, assim como qualquer outro inglês, ela está subordinada às leis. Ela não está acima da Constituição daquele país. Então, essa é a grande diferença. E, basicamente, por que o rei Luís XVI ele era contra em aprovar essa Constituição? Porque isso ia limitar os poderes dele. E aí eu te pergunto, quem tem poderes nas mãos quer perder? Um filósofo já disse essa frase, eu não sei qual o nome dele, mas quem procurar aí na internet vai achar. E ele fala isso e eu acho essa frase completamente assim, fenomenal, porque ela diz tudo sobre o poder. Você quer conhecer o caráter de alguém? Dê poder a ele. E era basicamente o que acontecia aqui. O rei relutava contra a Constituição de 1791 porque ele simplesmente não queria perder os seus poderes pré-estabelecidos. Beleza? Bom, então o governo foi transformado numa monarquia constitucional, o poder executivo caberia ao rei, limitado pelo legislativo e constituído pela Assembleia. Os deputados teriam mandatos de 2 anos. Foi instituído o voto censitário, só seria eleitor quem tivesse uma renda mínima, o que causou um certo descontentamento. Por quê? Porque as pessoas mais pobres estavam excluídas do direito à participação eleitoral.
Suprimiram-se os privilégios e as antigas ordens sociais, ou seja, acabou aquele negócio de que 3% da população tinham direitos, né, tinham privilégios, enquanto que 97% da população tinha que bancar impostos para conter os privilégios daqueles 3%. Confirmaram-se a abolição da servidão e a nacionalização dos bens da igreja. Porém, manteve-se ainda a escravidão nas colônias. Ok? Show! E quais foram as principais consequências dessa fase? Primeiro, a formação de uma contra-revolução externa, justamente para tentar combater essas medidas que foram tomadas a partir de 1791. Tentativa de fuga do rei Luís XVI da França e a chamada Comuna de Paris, que foi as eleições com voto universal. Todos esses eventos que eu citei aqui foram consequências dessa primeira fase da Revolução, beleza? Diante, a gente tem a segunda fase, que foi a fase, conforme eu já disse, mais radical, que também é conhecida como fase da Convenção Nacional. Ela vai de 1792 até 1794. A Assembleia Legislativa foi substituída através do sufrágio universal masculino, ou seja, a mulher estava fora, pela Convenção Nacional, que aboliu a monarquia e implantou a República e o estabelecimento de uma Assembleia Convencional, que ficou conhecida como Convenção. Sentados à direita ficavam os deputados conhecidos como girondinos, representantes da alta burguesia que defendiam posições moderadas e a monarquia constitucional. Os deputados que estavam à esquerda representavam os jacobinos. Eram os jacobinos e representavam os baixos estratos da burguesia e os intelectuais ligados aos interesses populares e constituía o partido mais radical sob a liderança de Robespierre. O que os jacobinos queriam, Christian? Queriam a instauração de uma república e um governo popular. Todavia, nem jacobinos nem girondinos possuíam maioria inquestionável dentro da convenção. Esses grupos representavam as extremidades do pensamento político francês, ou seja, eu tenho numa ponta a elite francesa, representada pelos girondinos, e eu tenho na outra ponta as classes mais populares, representadas pelos jacobinos, ok? Sentados ao centro ficavam os deputados da chamada planície, e exatamente por não possuir um projeto muito definido, procuraram estabelecer um debate que na prática significaria um governo de coalizão. Esse grupo se aproximou mais dos girondinos, e o período foi marcado pela contenção da contra-revolução e a contenção dos líderes populares radicais. Mas a opressão popular obrigou a convenção a promover mudanças e os jacobinos, com isso, ganharam força. Então, o rei Luís XVI foi julgado e sentenciado, culpado por traição, sendo condenado à morte por guilhotina e executado em janeiro de 1793. Meses depois, a rainha Maria Antonieta teria o mesmo destino. Nesse ano, em 1783, foi aprovada uma nova Constituição que estabelecia oficialmente a instauração de uma república dentro do território francês. Então, esse grupo da planície, ele é importante a gente estar falando sobre ele, por quê? Porque a gente percebe claramente dentro do Congresso francês, nessa época, que eu tinha a ala mais radical para o lado da pequena e média burguesia e também da população mais carente, que eram os jacobinos, e eu tenho também os mais radicais, que eram os girondinos, mas os mais radicais que estavam defendendo os seus interesses particulares. E no meio desse pessoal todo, né, desses dois extremos, conforme a apostila fala, eu vou ter quem? O grupo da planície, que era o grupo que não estava nem com um nem com o outro, mas que quando se julgava conveniente, ia para um lado ou ia para o outro. E é interessante a gente estar fazendo até uma analogia, porque se a gente for pegar a nossa política atual hoje,
né, você enxerga exatamente esses personagens políticos com uma nova roupagem. Vou dar o exemplo e vou explicar o que eu estou querendo dizer aqui. Você deve estar ouvindo falar na televisão, na internet, no rádio, seja onde for, do famoso Centrão. O Centrão, que é tão falado hoje, já foi tão criticado pelo presidente, e hoje o presidente depende tanto desse Centrão para governar, seria o que é esse grupo da planície. Eu tenho um grupo mais radical à direita, representado pela figura do presidente e pelos deputados lá que vão com aquele mesmo discurso político dele. Eu tenho um grupo político mais radical à esquerda, né, com partidos como, por exemplo, PSOL, PT, deixa eu ver mais qual, PCdoB, e eu tenho no meio esse grupo do Centrão, que conforme a gente vê, a gente pode fazer essa comparação, ele é um grupo muito similar a esse grupo da planície. Por quê? Porque ele vai com quem está no poder. Ele não tem um projeto político concreto, mas ele está junto de quem está ocupando o poder. Esse Centrão, lá atrás, já ocupou espaços dentro do governo petista, agora ele ocupa espaços dentro do governo bolsonarista, e o próximo que vier, seja de uma ala ou de outra, o Centrão vai estar junto com ele, ok? Bom, a gente termina então essa primeira fase, aliás, essa segunda fase, a respeito da fase radical, né, da Convenção Nacional, e eu volto com vocês no nosso último módulo para poder fechar esse assunto, beleza?